Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Quero dar as boas-vindas para os novos seguidores que chegaram. Estou muito feliz com a chegada de vocês. Agradecer também cada comentário, cada pessoa que mandou mensagem, compartilhou um pedaço da sua história. Tá sendo muito bom para mim também, né, trocar com vocês essas experiências. E hoje eu queria falar sobre o sofrimento. Eu tenho visto, tanto nas mensagens que eu tenho recebido, nos atendimentos e nos comentários, eu tenho visto que tem muita gente ainda sofrendo muito. E eu entendo, porque eu já passei por isso, e eu queria trazer algumas colocações a partir da minha experiência com esse sofrimento, né? Como eu falei no vídeo anterior, o sofrimento, ele tem a única função de esgotar o nosso ego, porque no meu entendimento, quem sofre é o ego, não é a alma. A alma, ela é centelha divina, ela é puro amor. Ela está aqui por uma missão de amor, né? De amor incondicional. Mas o ego tá, olha como é, né? A alma, ela está numa missão de amor incondicional. O ego está totalmente condicionado. Então, para que essa missão se cumpra, esse ego precisa ser quebrado. Não é que a gente vai dissolver o ego e não vai ter mais ego. O ego é necessário para essa vida humana, né? Na matéria, na 3D. Mas o ego, ele não pode assumir o controle da nossa vida. Então, quando eu falo ego, eu estou falando da programação. Desde que a gente nasceu, né? O inconsciente coletivo, a sociedade, a cultura, a religião, a família, é tanta coisa que programa a gente o tempo todo. Então, tudo que a gente aprendeu que era amor, vai precisar ser desconstruído. Quantas relações a gente entrou que também trouxeram sofrimento. Eu tenho certeza que essa não é a primeira vez que as pessoas estão sofrendo. Não é a primeira relação que traz dor, mas a dor dessa relação, ela é muito mais intensa, né? Então, por isso que às vezes as chamas gêmeas acabam se separando e vão viver experiências com almas gêmeas, com almas de relação kármica, vão viver experiências, às vezes vão entrar no celibato, não vão ter nenhum tipo de relacionamento amoroso, mas vão viver os espelhamentos com os colegas, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, porque o espelhamento com o gêmeo é muito forte, é muito mais potente. Então, o sofrimento que vem a partir desse espelhamento é muito maior, porque ele vem para revelar aquilo que está escondido. É uma jornada de cura também. Então, assim, para que a gente acesse o verdadeiro amor incondicional, né, o amor divino, porque essa é uma jornada de união com a fonte criadora, é uma jornada de união com Deus. Não é só de união das duas almas. Então, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia do que é romance. Não que essa jornada não seja uma jornada de romance, porque ela é também. Mas não esse romance que o nosso ego está condicionado a achar. Então, assim, a gente vem cheio de buraco, cheio de falta, cheio de carência, de ferida, e acredita que vai aparecer uma pessoa que vai completar, preencher esses buracos, curar essas feridas. E não é isso que é o amor. O amor é você estar inteiro, é você se amar, é você estar sem carência, sem buraco, sem falta. Você inteiro e vibrando alto e feliz consigo mesmo. E aí você magnetiza o outro, que também está inteiro, que também está sem buraco, que também está sem carência, que também está vibrando alto, né? E só assim o amor é possível. Então, o sofrimento, ele vem do ego, ele não vem da alma. No meu entendimento é isso, assim, a gente precisa parar de olhar para o sofrimento com esse sentimento de vítima, sabe? A gente precisa começar a olhar para o sentimento e assumir responsabilidade. Eu estou sofrendo, está doendo, e o que eu preciso fazer então para curar em mim? Ao invés de ficar apontando o dedo para o outro e se sentir vítima do outro. A gente precisa começar a acordar e sair do drama e sair desse vitimismo, porque senão não tem cura, não tem responsabilidade, né? Então, assim, uma colocação que eu queria fazer também é que se você tá numa conexão com alguém,
já há muito tempo, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, né, e você tá só sofrendo, 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 nada mudou, nada andou para frente, e você continua ali sentindo que é tudo muito injusto e que essa pessoa tá te fazendo mal, mas você não teve expansão, você não teve cura, você não teve nada, você deveria repensar se tá numa jornada de chama gêmea. Porque a jornada de chama gêmea, como é uma jornada de amor, ela é uma jornada de cura também. E é uma jornada de expansão de consciência. Então, assim, é, sair um pouco desse lugar da vítima, procurar uma terapia, sabe? Em alguns casos, tem muitas terapias vibracionais, muitas coisas que vão aliviar um pouco o seu campo, mas em alguns casos, a pessoa precisa de terapia convencional mesmo. Agora, a terapia, gente, não é você ir lá, sentar na frente do profissional e ficar ali chorando como a vida é injusta e achar que ele vai passar a mão na sua cabeça. Você precisa assumir responsabilidade pela sua vida e você precisa querer encarar as suas piores partes. Sabe aquelas partes que a gente morre de vergonha, que a gente se ofende se alguém jogar na cara da gente, sabe? Essas mesmo, a gente vai ter que olhar para elas. E a gente vai ter que acolher elas, aceitar que elas estão ali, que elas fazem parte de nós. Não adianta ficar negando, se colocar como a boazinha, aquela que faz tudo, aquela que é muito legal, que ama demais e tal, e que o outro não reconhece, o outro não faz por onde, o outro não dá valor. Isso aí não vai te levar para a união. Agora, sabe, eu observando até nas mensagens que eu tenho recebido, em alguns comentários, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu já estive nesse lugar. Eu estou aqui para dar uma real mesmo, a partir da minha experiência, o que funcionou para mim. Funcionou para mim virar adulta, assumir responsabilidade e olhar para mim, por quê? Ficar chorando, falando que eu fiz e eu faço e eu sou tão legal e eu amo tanto e a pessoa me abandonou e a pessoa me traiu e a pessoa não me respondeu e a pessoa me bloqueou. O que eu vou ganhar com isso? Agora, assim, se façam essa pergunta, aonde vocês querem chegar com esse tipo de comportamento? Com esse tipo de pensamento? Sabe? Eu não quero aqui ofender ninguém, julgar ninguém, porque eu sei o quanto que dói. Eu tô dando um sacode mesmo para ajudar no processo de despertar de vocês, assim, por mais que esteja doendo, por mais que esteja sendo sofrido, não vamos falar mais de culpa, vamos falar de responsabilidade, sabe? O outro, às vezes, teve uma atitude que foi ruim com você, teve, eu não tô falando que ele é bonzinho, não, né? Apesar de que todas as atitudes dele têm um propósito, né? E aí a gente precisa olhar além, olhar pela perspectiva da alma, qual foi o propósito daquele comportamento específico, olhar o que ele está te espelhando e parar de querer encontrar culpados, né? Se você teve uma infância difícil e aí de repente você foi negligenciada pelos seus pais, né? E a partir dessa negligência a sua criança ferida associou que já que os pais supostamente deveriam nos amar, mas eles negligenciam, a gente associa essa negligência com amor. E a gente vai buscar na nossa vida relações onde a gente vai ser negligenciado o tempo todo. Talvez numa tentativa desesperada dessa criança provar que ela é capaz de reverter essa situação, né, de negligência e ter aquilo que ela sempre quis. Então, assim, é um processo inconsciente, é um processo difícil. Quando o gêmeo chega na vida da gente, isso fica multiplicado, assim, por 1000. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é sofrido, mas a gente parar de encontrar o culpado, parar de também falar, então eu tô vivendo isso porque meu pai fez aquilo, porque minha mãe, porque minha infância. Não, é falar, tá, eu vivi tudo isso, eu sofri tudo isso, eu tenho essas feridas, eu tenho também esses defeitos, e agora eu vou curar isso, eu vou mudar esse padrão, eu vou tomar consciência do meu lixo interno, daquilo que está escondido aqui dentro e que está podre. E eu vou olhar para isso que está podre e eu vou, se eu não conseguir limpar, eu vou pelo menos aceitar. Porque quando a gente aceita, já é o primeiro passo para a mudança, sabe? E essa é a função do sofrimento. É fazer essa mudança, é trazer esse impulso inicial para que a gente mude algo que precisa ser mudado, para que a gente atinja um novo nível de consciência, de vibração, de frequência, de tudo, né?
a nossa vida muda a partir disso. Então, assim, se você está numa conexão com alguém, já tem muito tempo, e nada mudou, e você não avançou, e a sua consciência não expandiu, então eu acredito que você não está numa jornada de chama gêmea. Tá? Agora, se você já entendeu que é uma jornada de chama gêmea, você já expandiu sua consciência, mas ainda tá difícil, você ainda tá assim muito perdida e tá doendo muito, procura ajuda. Eu não tô falando isso para vocês procurarem ajuda comigo. Se meu trabalho não ressoa com você, procura ajuda de outro profissional, mas procura ajuda. Sabe? Leva isso para uma terapia, para um lugar onde alguém vai poder te ajudar, pelo menos, a saber qual o próximo passo você pode dar. Porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Eu estou nessa dinâmica há quase 10 anos. A caminhada é longa. Mas hoje eu já não sofro. Eu sinto dor? Sinto. Eu sinto medo? Sinto. Em vários momentos. Eu não vou mentir aqui e falar que está tudo perfeito. Se tivesse perfeito, eu já estava unida. Mas eu já não fico nesse lugar de vítima. Eu já não fico mais sofrendo. Eu sei o quanto dói, gente. Eu sei. Mas assim, esse sofrimento ele tem um propósito, e se a gente não olhar para isso, e não encarar, e não mergulhar, a gente vai arrastar mais quantos anos? Sabe, eu tenho quase 10 anos e eu tô assim, num processo intenso. Em alguns momentos eu resisti, eu fugi, foi difícil, sim, mas eu tô sempre buscando curar. Imagina, quanto mais você resiste, mais demora. E mais você sofre, sabe? Então, assim, eu não tô aqui, mais uma vez vou repetir, não tô aqui para julgar ninguém. Eu tô aqui para tentar despertar o máximo de pessoas, porque quanto mais pessoas despertarem, se curarem, se unirem, mais rápido a coisa começa a acontecer, sabe? E é uma outra coisa também que às vezes a gente fica comparando a dinâmica do outro com a nossa. Então, fulano se uniu e eu ainda não. Fulano está mais perto da união do que eu. Cada dinâmica é única, cada um vai no seu tempo, mas cada um que se une é como se aumentasse a força do poder dessa união. Não sei se vocês conseguem me entender, mas cada casal de chamas gêmeas que se une aumenta a sua possibilidade de se unir. Então, ao invés de competir e comparar, a gente deve se ajudar, torcer uns pelos outros, né, e comemorar a cada vitória de cada uma das chamas do nosso coletivo e entender o propósito dessa missão. Né? Então, por mais que esteja doendo, sai da vítima, sai da culpa, entra na responsabilidade, busca ajuda, né? Chora o que precisar chorar e vamos lá, coragem, força, sabe? A gente veio com essa missão é porque a gente dá conta dela, tá bom? Então eu queria falar, isso foi uma coisa que eu senti muita necessidade, porque realmente teve muita gente, né, mandando mensagem e desabafando, e num lugar de muita dor, de muito sofrimento, mas nenhuma estava disposta a procurar ajuda, a se tratar, a fazer o que precisava ser feito. Então, assim, não adianta ficar reclamando, porque ficar reclamando, chorando, se vitimizando, não vai mudar a sua situação. Pelo contrário, vai atrasar o seu processo. Tá? Então, assim, vamos assumir a postura de adulto e vamos buscar aquilo que a gente precisa para acelerar essa jornada. Tá? Não dá mais para ficar perdendo tempo. Tá bom, gente? Precisando, vou deixar aqui os contatos na descrição do vídeo. Estou à disposição. Obrigada.